Agora, sobre os juros lá nos Estados Unidos, né, uma das principais razões para a subida do dólar aqui no Brasil, segundo especialistas, mas, né, as contas brasileiras, declarações do presidente Lula também ao longo da semana estão impactando a situação do dólar. Os Estados Unidos têm mantido juros altos por lá, o que causa no mercado de trabalho lá um aquecimento. Inflação também. Sobre esses assuntos, para entender melhor, né, a movimentação do dólar ao longo dessa semana, foi lá, bateu a 5,70, caiu. A gente recebe no nosso estúdio, nesse sábado, a economista-chefe da B-Side Investimentos, a Helena Veronese. Helena, muito obrigada pela sua participação conosco para falar um pouco de economia e principalmente do dólar nessa semana. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, a gente viu nessa semana, a gente falou aí sobre os Estados Unidos, mas mais repercussão a respeito da movimentação do dólar, atrelada a falas do presidente Lula. Isso teve maior impacto nessa semana? Sem a menor dúvida, e eu diria não só nessa semana, mas ao longo de todo o primeiro semestre. Quando a gente olha o comportamento do dólar nos últimos meses, de fato a moeda está se fortalecendo por conta desse cenário de juros altos nos Estados Unidos, mas em relação ao real, o fortalecimento está sendo muito maior. O real é a moeda emergente, de longe, que está perdendo mais valor em relação ao dólar. E aí, quando a gente vê essas falas, dando a entender que não haverá corte de gastos, depois isso foi corrigido ao longo da semana, mas num primeiro momento era essa a percepção, o mercado fica muito preocupado com a política fiscal e como é que vai ser essa condução de política fiscal, e isso acaba desancorando bastante, sim, a cotação do real em relação ao dólar. Helena, quando você fala assim, o Brasil, a gente sabe que o Brasil é uma das principais moedas emergentes, que boa parte das moedas pelo mundo estão perdendo valor junto ao dólar, porque temos um dólar muito forte por causa dos juros muito altos lá nos Estados Unidos, mas quando você olha ali para as emergentes, o real é a moeda que mais se desvaloriza. E aí, quando você pega nessa média, esse fato de ser a que mais se valoriza, aí pesa essas questões brasileiras, né, do governo brasileiro. É aí que você vê essa ancoragem ainda maior em cima do real? Pesa demais, e é exatamente aí. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre o real perdeu mais de 15%, né, em relação ao dólar. O peso mexicano perdeu 7%. O peso chileno, o peso colombiano, ficou tudo lá entre 7% e 8%. E são economias que a gente consegue comparar com a economia brasileira. A economia mexicana a gente consegue comparar com a brasileira. O que a gente tem que esses países não têm? A gente tem essas preocupações com a política fiscal, que é um ruído eterno no mercado, mas que nos últimos meses, com revisão de meta de primário, com o governo fazendo de tudo para aumentar a receita, mas não tendo a contrapartida de corte de gastos, isso tudo preocupa. E tem uma segunda questão, que são as falas contra o Banco Central, que acabou trazendo também um desconforto em relação a como é que vai ser o Banco Central ano que vem, como é que vai ser essa condução de política monetária a partir de 2025. Isso tudo preocupa muito o mercado, e aí quando o mercado fica preocupado, a moeda tende a perder valor mesmo. Esse movimento infelizmente, é um movimento natural. A gente vai falar sobre isso, mas você comentou sobre essa questão do comprometimento fiscal, o quanto isso é importante, e aí a gente viu uma fala do presidente Lula nessa semana, reafirmando ali, né, o seu comprometimento fiscal. Também tivemos a fala do Haddad chegando ali a público e falando, olha, o presidente aceitou o nosso plano de corte de gastos na casa de 25 bilhões de reais. Isso está dentro do que é esperado pelo mercado, vindo do governo, e como que isso também vai ser acompanhado? Porque não resta anunciar, tem que ser colocado em prática para que a gente mantenha, talvez, um controle do dólar. Exato. Na verdade, esses 25,9 que ele anunciou na última terça-feira ficaram acima do que o mercado esperava, tá? O mercado esperava cortes entre 10 e 15 bilhões de reais. Então, o anúncio em si foi bem recebido, tanto que o dólar caiu muito depois desse anúncio. E aí, o que a gente precisa entender que ainda não está claro? Quais ministérios vão sofrer esses cortes, a partir de que momento que esses cortes vão acontecer, e acompanhar se, de fato, esses cortes vão acontecer. Que, segundo ele, esses cortes nada mais são do que fruto de um pente fino, né, que o governo fez nas contas públicas. Ele iria primeiro comunicar aos ministérios para depois explicitar melhor para o mercado como é que isso ia acontecer, mas precisa ter esse acompanhamento, porque, num primeiro momento, de fato, o dólar voltou a cair por conta dessa percepção de que, beleza, vai ter corte de gastos. Mas para a gente ter um dólar caindo de maneira mais consistente, chegando naqueles patamares do começo do ano, a gente precisa ver esses cortes de gastos também na prática e não só no discurso. As coisas precisam andar, Precisam andar. Tudo bem que é em 2025, está tudo previsto para 2025, mas a gente vai acompanhar até lá, e também a gente precisa entender se o discurso
discurso realmente mudou, né? Se foi uma coisa só para essa semana, onde o dólar chegou a 5,70, ou se realmente agora o discurso vai ser outro daqui para frente. E aí a gente até comentava aqui nos bastidores, né, Helena, que a gente, apesar de ver essa questão doméstica e até os juros altos lá nos Estados Unidos, a gente vive uma economia forte, né? Dentro ali dos seus parâmetros, com geração de emprego, perseguindo um PIB dentro do que seria o ideal mesmo para esse ano, uma inflação talvez controlada ali perto da meta, e aí ainda assim, porque para quem é mais leigo aí na área da economia, parece que há um descontrole nas contas. Sim, porque são coisas independentes, né? Eu acho que do ponto de vista de atividade econômica, de fato, o PIB está crescendo bem, os dados de inflação estão vindo, tem a inflação de serviços que preocupa, que é fruto justamente dessa atividade aquecida, mas de maneira geral a inflação está tendo uma composição boa, mas quando a gente vê a preocupação fiscal, o medo de não se ter cumprimento de metas fiscais que foram estabelecidas pelo próprio governo, e uma preocupação com o Banco Central ano que vem, de vai ser um Banco Central mais leniente com a inflação ou não, isso desancora as expectativas de inflação. E eu sei que parece um pouco economês, mas desancorar as expectativas nada mais é do que o mercado projetar a inflação muito mais alta à frente, inflação fora da meta à frente. Quando isso acontece, o Banco Central se vê um pouco limitado na política monetária, porque não tem como ele cortar juros e estimular a economia, imaginando que a inflação vai passar da meta no que vem. Então isso acaba limitando um pouco a política monetária e acaba atrapalhando um pouco o crescimento também. Acaba sendo meio que uma bola de neve mesmo. Bom, a gente bateu, né, vivemos aqui, a gente ficou olhando aqui a movimentação do dólar ao longo da semana, chegou, acho que o mais alto foi 5,70, né? Chegou. 5,70, um dia fechou a 5,65, o maior valor em 2 anos e meio. No dia seguinte bateu 5,70, depois foi para 5,66. Fechamos a semana em queda, com alta também do índice Bovespa. Você acredita que nessa semana talvez a gente se acomode aí na casa dos 5,40? Só lembrando, gente, antes da pandemia a gente tinha o dólar na casa de R$3. E uma subida, assim, impressionante nos últimos anos até, né? Aí a gente consegue explicar essa subida dos últimos anos não só pelo Brasil, né? A gente teve, por conta da pandemia, todo mundo levou os juros lá para baixo, a inflação explodiu e os principais bancos centrais tiveram que subir juros. Isso aconteceu com o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E aí juros mais altos nos Estados Unidos representam, como a gente falou no começo, um dólar mais forte. Fica mais interessante você deixar sua moeda ao lado que ter o custo de botar numa economia emergente. Então isso acaba sendo mais interessante. Nesse momento, a minha leitura é que se a gente continuar com essa sinalização de corte de gastos, mas tiver uma evolução nessa conversa, a tendência ainda é de um dólar um pouco para baixo. Mas foi o que eu falei, para ter um dólar realmente para baixo, abaixo de 5, como a gente chegou a ver no começo do ano, a gente precisa ver prática, não só discurso. Mas eu acho que a tendência é uma semana um pouco mais tranquila do que a gente acabou de passar, assim, nos mercados. Mas a gente começou o ano com uma projeção de dólar final para 2024 de 4,80, né? 4,90. Isso talvez está fora do radar. Tá fora do radar. O que mudou, né? A gente no começo do ano tinha uma percepção e tinha o próprio ministro falando muito de que a gente teria o cumprimento do arcabouço fiscal. Ao longo dos anos, ao longo dos meses, além da gente ver mudança de meta do próprio arcabouço que foi estabelecido pelo governo, que trouxe muito desconforto, a gente passou a ter essa preocupação com o Banco Central, né? As falas contra o atual Banco Central, falas no sentido de a filosofia do Banco Central no ano que vem vai ser diferente. Isso faz com que o mercado fique bem desconfiado de como é que vai ser essa condução. Vai ser um Banco Central mais político? Vai ser um Banco Central que vai tentar cortar juros mesmo no momento em que talvez não caiba um corte de juros? Isso também contribuiu bastante para a escalada do dólar recentemente agora. Bom, já que você falou sobre o Banco Central, os ataques que o governo, o próprio presidente Lula fez ao Banco Central, mas ali a figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eu queria até trazer aqui uma declaração do presidente Lula sobre a atuação do BC, falando o seguinte, a taxa de juros de 10,5% é irreal para uma inflação de 4%. Isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central. Bom, qual que é o receio em meio a essa fala mesmo, Helena? É um novo governo do Banco Central com interferência do governo federal, criando um cenário descolado do ideal para a nossa economia? Isso, acho que o medo nessa fala e em tantas outras que aconteceram ao longo dessas últimas semanas é uma presidência do Banco Central e uma diretoria que agora vai ser toda indicada a partir de 2025 pelo governo atual, política, que realmente
tem que cortar juros, porque realmente o juros de 10,5% é alto, ninguém discute isso, mas que corte juros por questões políticas e não porque a economia está permitindo o corte de juros. A inflação está num patamar de 4%, isso não é muito alto, mas a gente tem que lembrar que a meta é 3%, então a gente já tem uma inflação bem longe da meta, e a gente tem serviços que estão pressionando, a gente tem uma atividade aquecida que tende a pressionar a inflação, e o dólar, nesse sentido, só vai atrapalhar, né? Porque dólar para cima é inflação para cima. Então, hoje, eu não vejo um cenário muito pró-corte de juros. O medo é que, mesmo assim, a gente tenha corte de juros a partir do ano que vem para conseguir, né, forçado, algo, né, forçado, de maneira forçada. E aí, quando ele fala, assim, que é irreal essa taxa de juros, é a visão do presidente, né, do presidente Lula a respeito desse assunto. Qual que é a visão do mercado para o patamar atual da Selic? Lembrando que a última decisão do Copom foi pela manutenção, depois de 3 cortes, né, veio a manutenção. O mercado, como analisa a postura, a conduta travada ali pelo Banco Central? Lembrando que foi uma decisão praticamente unânime ali da diretoria, que já tem diretores indicados por esse governo, né? Sim. Então, a gente falou da projeção do dólar no começo do ano, eu vou falar a projeção da Selic no começo do ano, tá? O mercado ficava entre 8% e 9% para a Selic de final de ano, porque justamente a gente tem uma inflação que está fora da meta, mas não é uma inflação, não é uma aberração o número, a gente tem uma atividade que está aquecida, mas agora está começando a dar sinais de superaquecimento, mas que, enfim, que era uma atividade que dava para ter estímulo, o mercado de crédito precisa de estímulo ainda, a inadimplência ainda é elevadíssima no Brasil. O que mudou, né? Por que a gente saiu de uma projeção de 8,9 para 10,5? Ruídos fiscais, preocupação com a política fiscal, e aí teve um componente também que preocupou muito o mercado sobre esse assunto Banco Central, que foi a reunião de maio, quando a decisão veio dividida, e foi uma divisão claramente entre novos membros e membros antigos, né? 5 membros que eram da diretoria já do governo anterior votaram por um corte menor, e os 4 membros do governo atual votaram por um corte maior. A partir daí, o mercado começou a ficar muito desconfortável com política monetária, e aí a gente teve, de fato, uma deterioração da percepção fiscal, uma deterioração com a preocupação de condução de política monetária, isso tudo impactando o dólar. E aí o Banco Central passou a ter menos espaço, de fato, para agir na política monetária. Então, foi basicamente o ruído político e fiscal que fez essa mudança no cenário de juros. O mercado hoje, falando em curva, ele já precifica alta nesse ano, tá? Não é o que os economistas veem na Focus, mas o mercado já está precificando alta na taxa Selic esse ano. Tá bom. Helena, sobre o dólar também, a gente não pode... tem um elemento muito forte, que é o elemento Estados Unidos, juros nos Estados Unidos, talvez um dos principais, além dos ruídos aqui no Brasil. E nessa semana a gente teve um dado que veio dentro até do que o mercado esperava. Você pode até trazer a análise do payroll, que é da geração de vagas, de empregos nos Estados Unidos. O que esse número pode indicar para o futuro dos juros nos Estados Unidos? O mercado já vê ali, talvez para as próximas reuniões do FED, uma possível queda de juros, porque caindo juros, talvez no futuro, né, a gente tenha mais entrada de investimentos aqui no Brasil, uma melhor condição do dólar também aqui? Sim, acho que o dado do payroll mostrou ontem, e não só o payroll, mas os dados de inflação que têm aparecido nas últimas semanas, mostra que finalmente a economia está reagindo à alta de juros, que foi de 0 para 5,5 lá, então foi uma alta grande também para os Estados Unidos. A gente tem um mercado de trabalho que ainda gera emprego, ainda gera 200 mil vagas, mas já está desacelerando e já está dando alguns sinais de desaquecimento em alguns setores, a taxa de desemprego já está começando a subir. Então é um mercado de trabalho que já permite pensar em corte de juros, tá? Isso junto com a inflação, que a gente também vê dados de inflação lá nos Estados Unidos, começando a convergir para a meta deles de 2%, faz com que o mercado comece a ficar mais tranquilo na percepção de que a gente vai ter corte lá a partir de setembro, e hoje o mercado precifica 2 cortes esse ano já nos Estados Unidos, tá? De 25 pontos cada um, então seria 50. Mas eu, Helena, sinceramente, acho que se a gente tiver dados muito bons de inflação daqui para frente, daria para precificar 3. Se corta juros, por exemplo, numa próxima reunião, falam em setembro, né? A reunião de setembro. A gente já tem na mesma semana impacto no dólar aqui, preço do dólar aqui? No dólar no mundo inteiro. Se começa a cortar juros nos Estados Unidos, a tendência é um dólar mais fraco no mundo inteiro, até porque o mercado reage ao fato em si, que é o corte de juros, mas reage à expectativa. Então, se começou a cortar juros, a expectativa do mercado vai ser, bom, então agora começou o processo de corte, né? Então, vai ser, na verdade, daqui para frente, um dólar mais fraco no mundo todo. A questão é, no Brasil vai ser? Ou a gente vai ter os ruídos políticos que vão segurar ainda a nossa moeda, né? Essa está sendo a grande questão, mas que o segundo semestre é um segundo semestre de dólar mais fraco no mundo, eu acho que está bem claro já. Tá. Para quem tem operação a fazer em dólar, tá dependendo de compra de dólar,
qual que é a orientação, pelo menos, nessa semana que foi mais atribulada, dá para esperar mais um pouco? Enfim, é difícil falar? É difícil demais falar, mas eu acho que é evitar esses momentos de estresse. O dólar chegou a 5,70, não entra em pânico e compra, porque não é a hora. A gente sempre sugere fazer um preço médio. Então, agora o dólar caiu para 5,40, 5,42, é um bom momento, de repente, de você pegar uma tranche aí, porque se tiver algum distúrbio político, algum ruído maior, o dólar sobe de novo. Se o dólar cair, você aproveita e compra mais um pouquinho. E aí você vai fazendo um preço médio para conseguir minimamente diminuir seu prejuízo. Mas dólar é uma coisa muito difícil de prever, né? Porque a gente não sabe que declarações que vão acontecer, a gente não sabe se vai ter uma guerra. É muito difícil prever a movimentação do dólar. Por isso que a gente sugere sempre ir fazendo aos pouquinhos para pegar um preço médio. Outro ponto que está no radar são as eleições americanas, né, com possivelmente, né, talvez um favoritismo do ex-presidente Donald Trump nessa corrida. Como é que isso também pode impactar? Como é que vocês estão olhando para isso? Eu acho que o mercado está precificando bem uma vitória do Trump. E do ponto de vista de política fiscal, o Trump tende a ser um governo de um pouco mais de controle fiscal, então o mercado não olha com maus olhos o Trump, né? O que preocupa? Ainda que tenha uma economia mais protecionista? Ainda que tenha uma economia... Então, isso preocupa. O que preocupa? Relação com China, né? Se vai ter maior protecionismo, isso tende a ser um pouco inflacionário, então isso preocupa. Relações geopolíticas, a gente está num momento do mundo em que está pipocando um monte de conflito geopolítico. A gente tem Rússia e Ucrânia, a gente tem Israel, a gente tem China e Taiwan, que não é um conflito ainda, mas é uma questão bastante tensa. Como é que vai ser o protagonismo norte-americano nesse cenário geopolítico turbulento com o Trump na presidência? Isso é algo que pode trazer volatilidade que preocupa, mas pensando em economia em si, o mercado, me parece, já está bem precificado com o Trump, com uma eventual vitória do Trump. Helena, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação com a gente aqui nesse sábado do Band News TV. A Helena Veronese, que é economista-chefe da B-Side. E um bom fim de semana para você. Até uma próxima. Obrigada para você também, foi um prazer. Obrigada. Bom, vamos